Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos tão acostumados a ver as pessoas gostarem umas das outras de acordo com as condições, que não é incomum vermos cristãos termos a mesma visão sobre Deus. Como se Deus, para gostar de nós, para nos amar, precisasse ver em nós alguma qualidade. São amores condicionados. Não é assim o amor do Senhor. Nós estamos vendo no Salmo 22, Salmo de Davi, o clamor dele que nos aponta para o Messias. Sim, um salmo magnífico que nos fala do sofrimento e morte de Cristo Jesus. E Davi, que começou o salmo clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Sentindo-se como que sozinho diante de uma tribulação e nos remetendo àquele momento final do Senhor Jesus, também disse que com certeza Deus não o abandonaria, porque ele é santo. E sendo santo, ele é fiel às suas promessas. Mas logo em seguida, no versículo de número 6, Davi diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Aquele momento em que Davi fugiu de Absalão, saindo de Jerusalém, ele passou exatamente por isso. Alguns o seguiram como fiéis amigos, fiéis súditos, outros começaram a zombar, ridicularizar e dizer que era bem feito para ele. É um momento muito semelhante ao que está sendo descrito. Talvez, inclusive, tenha sido esta ocasião. Olhe como Davi se sente. Eu não sou homem, eu sou um verme. Ele se sente miserável, ele se sente a pior pessoa do mundo. Ele se sente um miserável pecador, o mais indigno de todos os homens. A sensação que ele tem, podemos dizer que é semelhante àquilo que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, falando acerca de si mesmo. Ele diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. E ele diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se sentia o principal dos pecadores, o pior deles, aquele mais esdrúxulo dos pecadores. Davi se sente ali miserável. Eu creio que você já se sentiu assim muitas vezes. Se sentiu a pior pessoa do mundo por causa de pecados, tantas vezes, outras vezes por causa do sofrimento que abateu profundamente o seu coração. Ele se sente terrivelmente digno de todo sofrimento. E ele conta um pouco que eles zombam dele, que eles ridicularizam dele. Isso não é difícil de acontecer. Mas esse sofrimento de Davi, que tantas vezes pode se assemelhar com aquilo que nos sentimos diante de lutas e de erros cometidos, aponta para aquele que veio humildemente, sendo o Rei da Glória. Estes versículos, ou este salmo de Davi, nos conduz para alguns versículos da crucificação. Diz a palavra do Senhor que os que iam vendo Jesus crucificado iam blasfemando e meneando a cabeça e então ridicularizando dele, dizendo: confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E então eles zombavam do Filho de Deus que estava ali sem ter feito nada. Mateus 27, de 33 a 44, nos conta a crucificação. Observe que até o próprio Filho de Deus foi humilhado.
Aí eu pergunto, se o Filho de Deus foi humilhado como se fosse a pior pessoa do mundo e nunca cometeu pecado algum, não seríamos nós também tantas vezes humilhados neste mundo que odeia o Senhor? Portanto, não abata o seu coração quando perceber que no sofrimento e na tribulação nós tivermos aquela sensação da pior pessoa do mundo. Lembre-se que Jesus, o Senhor da glória, santo, santíssimo, ele passou por algo semelhante em nosso lugar. Ele passou por isso em nosso lugar para que nós, ainda que sejamos pecadores, terríveis pecadores, possamos nos alegrar em ver que não é pelo que nós somos, mas simplesmente pela graça e misericórdia do Senhor que nós somos alcançados. O amor de Deus não é condicional, é incondicional. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sei que você se sentirá tantas vezes pior pessoa do mundo, mas você tem que olhar para Jesus e não para você. Você não tem que estar com o espelho diante de si o tempo inteiro. Você tem que estar com a cruz do Calvário diante de si o tempo inteiro. Porque para ele é que esse sofrimento de Davi apontava. Para aquele que, sendo grandioso, se fez o menor dos homens. Para aquele que era glorioso, se fez o mais desprezado de todos os homens. Para aquele que, sendo santo, se fez como um pecador como nós, sem ter pecado algum. Para carregar sobre si toda essa nossa angústia, sofrimento, dor, e para então nos dar de sua justiça para sempre. Quando você se sentir a pior pessoa do mundo e achar que Deus então não vai socorrê-lo, lembre-se que Jesus Cristo nos deu a sua justiça. Veja que mesmo ele se sentindo tão pequeno, ele diz: mas eu pertenço a ti, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, porque foi o Senhor que me fez nascer. Foi o Senhor que me escolheu. Então, Senhor, nunca se distancie de mim. Observe que Davi, ele nunca perde a confiança de que, apesar de tudo que possa estar acontecendo, ele nunca perde a confiança nas promessas do Senhor. Ele sabe que não é quem ele é que define as bênçãos de Deus. Ele sabe que não é quem ele é que define o amor de Deus para com ele. Ele sabe que é a graça do Senhor. Por isso, em todos os salmos de Davi, ele sempre mostra que ele continuará firme, clamando, orando, buscando, porque ele sabe que Deus é fiel. É isso que você também tem que saber. Olhando para a cruz do Calvário, que ela esteja sempre diante de seus olhos. Lembre-se que o amor de Deus não é definido por circunstâncias. O amor de Deus não é definido pelo que você faz. O amor de Deus é definido por Ele mesmo. Porque Ele nos amou muito antes de conhecermos. Ele nos amou muito antes de sabermos que Ele mesmo existe. Porque o amor dele permanece para sempre, desde que Ele planejou nos criar. Portanto, descanse o seu coração no Senhor e continue clamando. Você é um pecador, mas a justiça de Jesus já nos livrou do pecado. Nós somos pequenos, mas a graça de Deus superabunda sobre nós. Então continue clamando ao Senhor e jamais deixe de olhar para Ele, porque é nele que nós temos graciosa e eterna salvação. O amor dele nunca, nunca falha. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado porque teu amor não é medido por circunstâncias. Teu amor não é medido por quem somos. O teu amor é manifesto na cruz do Calvário. E é nesta cruz que encontramos o perfeito amor. Obrigado porque, apesar de pecadores, nos fizeste justos em Cristo. Apesar de pequenos, nos fizeste teus filhos em Cristo. Ajude-nos a olhar para Ele e só para Ele, para que continuemos firmes, apesar de todas as dúvidas que o mundo tenta nos impor, de todas as ameaças que o mundo tenta nos trazer, de todas as tentações que imponham sobre nós. Continuarmos olhando para o Senhor, firmes até o fim. Receba a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.